Acho que no fim das contas, confiar no processo é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Porque a gente sempre tá querendo. A gente sempre quer estar no controle e a gente sempre quer que tudo aquilo que a gente faça seja bom desde o começo. E às vezes as melhores coisas que a gente pode construir a longo prazo não são as que vão ser funcionais ou bonitas ou perfeitas logo no começo. Sempre vai haver alguma falha. E eu acho que isso cabe para qualquer coisa. Qualquer coisa. E no fim das contas, se você nunca começar, você nunca vai conseguir chegar num patamar de você conseguir se orgulhar do que você está fazendo, sabe? Você tem que começar com aquelas meia hora de estudo, você tem que começar a estudar assistindo uma videoaula e fazendo anotações para poder chegar no ponto de você estudar por 6 horas seguidas, ou então alguma coisa que você está escrevendo, alguma história que você está fazendo, você tem que escrever e depois você. Não dá pra você ir começar querendo podar aquilo que você quer fazer desde o começo, sabe? Porque no fim das contas precisa dos erros pra você ter uma noção de pro, mais ou menos o caminho que você tá querendo trilhar em relação àquilo, sabe? E isso se deve a muita coisa, a gente confiar no processo em relação a muitas coisas. Principalmente eu, como uma menina cristã, tenho a ideia do casamento e tal, de se casar, de ter um marido, uma família e tudo, e aqueles negócios tudo, né? Mas no fim das contas, o que é um relacionamento? É uma construção, um relacionamento é uma construção. Então, eu tenho que confiar no processo, porque quando eu souber que ele é o meu marido, a gente já vai ter construído alguma coisa. A gente vai ter uma base sólida, que é a amizade. Inclusive, eu gosto da ideia de ter uma amizade longa com o homem que vai ser meu marido, sabe? A gente ser amigos por bastante tempo, pra quando a gente casar, não ter aquele negócio dos sentimentos românticos acabar interferindo no seu julgamento em relação à personalidade de alguém e tudo mais, essas coisas todas, entende? Acaba caindo muito. E é muito difícil confiar e simplesmente se deixar levar sem ficar com expectativas, porque a expectativa ela faz parte da vida, mas ela é tóxica em muitos quando há excesso dessas expectativas e em algumas. Quando você cria expectativas em relação a algo que você não pode controlar, e aí vem uma coisa diferente daquilo que você queria. Sabe? Assim, eu quero tanto que quando a autora que eu gosto lançar o próximo livro dela, a capa do livro seja tal. Você não pode querer uma coisa desse calibre, porque envolve muitos outros fatores que com certeza não envolvem a sua opinião em relação a isso. Então, confiar no processo de algo que está sendo feito agora para colher no futuro é muito, muito difícil. Muito, muito difícil. E nem sempre eu vou conseguir achar um equilíbrio entre comunidade e individualismo. Eu nem sempre vou conseguir achar um equilíbrio entre me preocupar e entre apatia. É a parte mais difícil da vida, não criar expectativas, confiar no processo, porque as coisas vão dar certo, é o nosso pai que tá cuidando de tudo. É o, é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus dos deuses. É ele que tá moldando tudo, é ele que tá cuidando de tudo, é ele que tá botando os obstáculos, as coisas, tudo, porque é tudo parte do processo. Se a gente não consegue confiar no processo que tá sendo moldado pelo nosso Deus, pelo nosso soberano, como é que a gente vai confiar em nós mesmos para trilhar o caminho certo? Porque nós somos voláteis, nós somos facilmente manipuláveis pelo inimigo se a gente não tá firme na palavra do Senhor. Então, qual que é o propósito de você estar ansioso em cima de alguma coisa que você não pode controlar e que você já entregou nas mãos de Deus? Porque se você entregou nas mãos de Deus e está se preocupando, você não entregou totalmente. Eu acho que a verdadeira caminhada para a santificação, a verdadeira busca completa por Deus, começa a acontecer quando você se doa por completo. Quando você se coloca totalmente aos pés do Senhor e fala: é teu, absolutamente teu.
Porque enquanto você ainda está relutante sobre entregar uma área da sua vida, um aspecto da sua vida para Deus, você ainda não está pronto para a santificação, porque Ele vai mexer em tudo. É um processo que te fortalece, mas não sem dores. Dói pra caramba. Muitas vezes você olha assim e você pensa, será que se eu fizesse outra coisa diferente daquilo que o Senhor quer, vai afetar tanto a minha vida? Vai atrasar, vai atrasar sua bênção, vai atrasar seu propósito, vai atrasar seu objetivo, porque Deus, ele sabe o que ele tá fazendo. Se ele tá te privando de uma coisa que você gosta, é porque no futuro isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar em alguma coisa, sabe? Tudo que Deus faz, ele tem um propósito, tudo que ele permite tem um propósito. Às vezes não é tudo que vem dele, mas sim alguma permissão que ele dá para que algo aconteça na nossa vida que nos testifique. É tudo para a glória dele. É absolutamente tudo é para a glória dele. Então, se a gente não está confiando num processo que é para ele e que nos beneficia em troca, por que que entende? Dá pra entender meu raciocínio? Eu tava pensando muito nisso, tipo, confie no processo. Deus é suficiente. Jesus é mais do que suficiente na sua vida. E ele mesmo fala: me busque de todo o seu coração e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele é tudo que importa. Eu não importo a roupa que eu visto, a mochila que eu ando, o fato de eu ter ou não ter maquiagem, o fato de eu ter ou não ter o livro que eu tô querendo ler, o fato de eu ter ou não ter a comida que eu quero comer, o fato de eu ter ou não ter o perfume e não sei o que, aquilo outro, não importa. O fato de eu ter amigos não importa, o fato de eu ter um ambiente confortável não importa. O fato de eu ter ou não ter coisas que eu quero ou que eu preciso não importa, porque Deus é tudo que eu preciso. Enquanto eu ainda tenho recursos para adorá-lo e faço isso com todo o meu coração, tudo aquilo que eu quiser depois, tudo aquilo que eu desejar depois, eu coloco diante de Deus, peço. Eu, eu tenho uma maneira específica de pedir. Pai, se for do teu propósito, eu gostaria muito de uma coisa assim. Se puder, se tiver como. Sabe? Não sei se é a maneira certa, mas é a maneira que eu peço, porque é a maneira que eu sinto no meu coração. Porque eu não quero frustrar, eu não quero me opor às vontades dele, eu não quero me opor ao propósito que ele tem em cima das coisas que ele está preparando para mim. E eu sou humana, muitas vezes eu falho. Nossa, eu falhei tanto ontem. Eu Só Deus sabe o quanto eu tô arrependida. Ele é o único que consegue sondar meu coração, meus pensamentos. Eu entrego tudo nas mãos dele. Pai, pesa. E testifica. Senhor, será que tá indo certo? Será que eu tô fazendo certo? Meu Senhor, o Senhor sabe o que eu tô pensando. O Senhor sabe a realidade do que eu tô sentindo. Me perdoe. Porque às vezes não é da... Eu não me sinto da maneira como eu gostaria de passar pros outros, ou os outros enxergam. Muitas vezes, algumas vezes eu pareço confiante, algumas vezes eu pareço que eu tô feliz e tal, às vezes eu tô preocupada, minha cabeça tá cheia de coisa. Eu penso 24 horas por dia o tempo inteiro, eu não consigo desligar minha cabeça, sabe? E eu acho que, tipo, eu não posso controlar essas coisas, eu não posso controlar como as pessoas me enxergam, mas a única coisa que eu posso me esforçar é para que Deus continue me enxergando como a garotinha dele. Eu continuar buscando o Senhor, eu continuar sempre confiando em Deus, porque se você tá muito preocupado com as coisas, é falta de confiança em Deus. Isso se você tem a Deus, porque se você não tem Ele, você não tem nada. Me perdoe, eu sou ateu, eu sou agnóstico, você não tem nada. Você não tem nada. Eu sinto muito, mas é a realidade. Porque eu sou cristã, eu não vou enfiar a goela abaixo, eu não vou enfiar Deus a você na sua goela, eu não vou forçar você a aprender o evangelho ou aceitar o evangelho, mas é nisso que eu acredito. E assim como você provavelmente acredita em deuses politeístas ou então na magnificência do universo, sei lá, tanto faz. Você acredita em alguma coisa, eu acredito em alguma coisa, eu não vou te forçar a aceitar aquela coisa, a coisa que eu acredito, e você não deveria me forçar a acreditar em algo que você acredita. Eu não vou negar fatos, obviamente, eu não vou negar fatos,
científicos e tudo mais. Eu peço perdão a Kyla por isso, inclusive, que eu neguei bastante pra ela num dia que a gente conversou sobre induzir sonhos lúcidos, né? Eu peço perdão, inclusive. Eu não sei, eu acho que eu só não queria conversar sobre isso, eu só não queria me aprofundar sobre isso, só neguei pra caramba. Peço perdão, isso não tira responsabilidade minha em questão disso, eu peço perdão. Sei lá, eu só às vezes tenho vontade de ligar a câmera e falar qualquer coisa. Mas enfim, é uma coisa que tá batendo muito pra mim. Confie no processo. Porque não vai ser perfeito. Muitas vezes no começo, no meio, não vai ser agradável, não vai ser bom, não vai ser feliz. Muitas vezes o processo machuca. Você pensa que você tá morrendo, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. É o processo. Confie no processo. Vai dar tudo certo. É uma coisa que Deus tá batendo muito pra mim, sabe? Confie no processo, filha. Eu tô aqui, você entregou pra mim. Confie no processo. Às vezes é um pouco desesperador porque você olha ao redor e as coisas não estão melhores, não estão. Às vezes nem piores, só estão completamente paralisadas e você fica tipo. Mas deveria estar acontecendo alguma coisa, eu entreguei, eu fiz tudo, eu busquei, eu orei, eu jejuei, eu fiz, cadê? Não muda nada, tá tudo igual. E desespera. Desespera, mas ainda tá no processo. É o processo invisível que você não tá vendo, é o processo que você não enxerga, mas que faz parte. Acho que eu tô falando demais. Eu tenho que parar com esses devaneios esquisitos. 12 minutos de um devaneio nada a ver. Nada, nada a ver.